Olá, futuro do Brasil e adjacências. Bem, continuando, nossa aula sobre imperialismo, neocolonialismo, falamos no finalzinho da aula passada sobre as justificativas, o mito da superioridade, a diplomacia do canhão e o homem do fardo branco. Agora nós vamos esmiuçar, Vamos tentar exemplificar essas questões aí ligadas à justificativa. Vamos pensar no neocolonialismo na África, no neocolonialismo na Ásia, beleza? E avançar, ok? José, aquele abraço. Bom dia, Daphne. Futuro do Brasil, né? A ideia de fardo do homem branco, como eu já havia adiantado para vocês, seria uma ideia de filantropia, como se o europeu que estivesse deixando o seu país para ir para a África, para a Ásia, para a Oceania, estivesse fazendo assim algo muito generoso. Então, o fardo do homem branco, o peso que o homem branco carrega, seria justamente essa ideia de ajuda, de filantropia, tá bom? A principal figura nessa justificativa por parte do fardo do homem branco foi o Kipling, beleza? Ele escreveu um monte de coisas, falando sobre essa ideia de fardo do homem branco, tá bom? Que era uma ação filantrópica, sem fins lucrativos, que a Inglaterra estava indo ajudar as pessoas na África, na Ásia e na Oceania. Bem, olha os versinhos desse nosso amigo, o Kipling. Assumi o fardo do homem branco, enviai os melhores de vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam os servidores de seus cativos. Ai, que povo bom, que povo bacana, que Inglaterra filantrópica. Amém. Isso aí, Isadora. Um aleluia para o Kipling. Que cara generoso. Por isso que, por exemplo, o continente africano, tem um monte de estados que estão, assim, uma maravilha, A Inglaterra tem que ser parabenizada por isso. Bem, então percebam, por exemplo, nesses versos, que ele está criando uma falsa ideia de que a Inglaterra está enviando as pessoas para esses continentes para ajudar. Mas aí no finalzinho, percebam, servidores de seus cativos. O que é um cativo? É um prisioneiro. Então, eles estão servindo aos seus prisioneiros. Tá, beleza. Parabéns, Pão Doce. É um bom e velho me engana que eu gosto. Vamos aproveitar que a gente está chegando no período eleitoral brasileiro, e aceitar essa do Kipling, beleza? Então, a ideia de fardo do homem branco seria uma forma de justificar a invasão dos europeus, em destaque da Inglaterra, a territórios, para o neocolonialismo, para garantir mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima, que nós já falamos algumas vezes. Ok? Entenderam a ideia do Kipling? Podemos avançar? Ainda na pegada do fardo do homem branco, essa propaganda aqui tá pequenininho para vocês, mas depois no slide vocês vão ver maior, Deixa eu até aumentar aqui a tela, não sei se aumenta aí para vocês, Nós temos uma propaganda de sabão, com essa temática do fardo do homem branco, para encorajar as pessoas, a ensinarem as noções de higiene aos membros de outras raças, amarelos e pretos, tá? Porque limpinho mesmo é só o europeu, o restante é tudo gente suja, Eles estão de brincadeira, velho. Como diria aquele grande comentarista de esporte, principalmente de futebol, Neto, eles estão de brincadeira, meu! Bem, o darwinismo social, foi talvez o exemplo máximo de uma pseudociência, de uma falsa ciência, tá bom? No século XIX, nós tivemos aí pessoas ligadas à economia, à cultura, questões ligadas à sociedade, formulando uma ideia de supremacia branca, tá? E aí esses caras violentaram as ideias do Darwin, da evolução, da seleção natural, e levaram essas ideias para a questão
da ação entre estados, das sociedades. Por isso, darwinismo social. Enaltecendo os países desenvolvidos, que, né, eram países de brancos, e justificando aí a exploração desses países sobre os outros territórios. Vamos, né, retomar de forma muito simples, né, a ideia do Darwin, né? Vamos aproveitar a disciplina daquela grande fera, né, Felipe Marquesi, né, o nosso daltônico do coração. O Darwin, né, ele criou uma ideia que nós somos frutos de uma evolução, beleza? E dentro desse processo de evolução ocorreu uma seleção natural. Ou seja, os mais fortes foram se adaptando e os mais fracos foram perecendo, foram sendo dominados. Então, o darwinismo social trouxe essa ideia para a relação entre nações. Então, o país imperialista, o país desenvolvido, o país evoluído, ele passa a dominar os países que não evoluíram, ok? Então, né, o Spencer, ele cria essa ideia, né, racista, preconceituosa, para justificar o imperialismo, tá bom? A ideia do darwinismo social. Eu, país evoluído, posso dominar as nações não evoluídas. Beleza? Isso fez parte da nossa evolução. Ok? Dúvidas? Vamos lá, futuro do Brasil. Alguma questão? Hein? Alguém? Ou vocês não estão me ouvindo não, né? Pelo jeito. Vocês estão tudo dormindo. Vocês estão assistindo Netflix enquanto eu estou aqui falando sobre darwinismo social. Tá, Gustavo. Você tá com aquela garrafa de suco enorme do seu lado, assistindo Netflix. Ou Amazon Prime, sei lá o que vocês estão assistindo, YouTube assistindo aqueles vídeos toscos. Sacanagem, meu cara. Vamos lá. Prosseguindo aqui, né? Bem, ainda, né, sobre o darwinismo, né? Então, a ideia que eu falei com vocês, que eu exemplifiquei para vocês, nós temos aí nesse outro slide. Então, as ideias do Darwin seriam aplicadas nas relações sociais. Então, os mais evoluídos, né, dominariam os menos evoluídos. Aí, Isadora, você me deixou até encabulado. Corei agora. Bem, lindos, mas o que nós temos aqui? Esse textinho de darwinismo social vale a pena vocês acompanharem. Depois eu quero que vocês leiam no slide com atenção, com calma, tá bom? E leiam de forma crítica, refletindo. A luta pela sobrevivência entre os animais correspondia à concorrência capitalista. A seleção natural não era mais nada além da livre troca dos produtos entre os homens. A sobrevivência do mais capaz, do mais forte, era demonstrada pela forma criativa dos gigantes da indústria, que engoliam os competidores mais fracos em seu caminho para o enriquecimento. Que merda, né? Então, o darwinismo social defende essa ideia de que o mais forte, né, tem que comer o mais fraco. Nhame, nhame, hein? Gustavo, não escreve que você é fraco aí no chat, por favor, hein? Sacanagem, lindo. Mas, então, a ideia é de que os mais ricos precisam dominar, né, os mais fracos. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Avançando no nosso conteúdo. E aí nós temos as formas de dominação, que eu falei com vocês lá no primeiro vídeo. A dominação direta, a dominação indireta, né? A dominação direta é quando agentes da metrópole, do país imperialista, passam a governar a região. Por exemplo, na Índia nós tivemos esse processo aí de dominação direta. Na região da África do Sul, dominação direta. Né? Em outros vários territórios, dominação direta.
E a dominação indireta, aquela que muitas vezes as pessoas estão vivendo, sobrevivendo naquele país e não percebem que estão sendo dominados por um país imperialista, né? Então, as elites, né, locais fazem acordos com esses países imperialistas e assim conseguem dominar a região e favorecer o país imperialista, beleza? Por exemplo, né, os norte-americanos na América Central, tá? Os norte-americanos na relação com o Brasil, beleza? E aí nós vamos entrar na questão do imperialismo na África, tá? O imperialismo na África, ele se desenvolveu ao longo do século XIX, principalmente, e aí eu gostaria que vocês percebessem, quando nós formos analisar o mapa da África, da divisão neocolonial, que existiam basicamente dois projetos, o projeto inglês e o projeto francês. O projeto inglês era um projeto verticalizante, que queria dominar a África de norte a sul. O projeto francês era horizontalizante, de leste a oeste, beleza? Então percebam nessa questão da dominação dos países europeus na África, principalmente esse aspecto do projeto verticalizante e horizontalizante, inglês e francês, respectivamente, tá? E não vamos esquecer de episódios nefastos, como a Bélgica na região central da África, né? Talvez uma das mais violentas dominações dentro desse processo aí do neocolonialismo na África foi a Bélgica na região do Congo, tá? Mas nós vamos discutindo isso aí ao longo do nosso vídeo, ok? Bem, futuro do Brasil. Agora, né, vamos pensar na conferência de Berlim, tá? A conferência de Berlim, ela foi importante, por quê? Né, deixa eu voltar aqui no slide da conferência de Berlim, né, antes de avançar. A conferência de Berlim, ela foi importante por quê? Porque ela oficializou a partilha da África. Beleza? A África já estava divididinha, principalmente beneficiando Inglaterra e França, mas a conferência de Berlim, ela oficializou essa divisão. Beleza? A Alemanha, ela queria uma nova divisão, um neocolonialismo, por isso de forçar essa conferência. Mas franceses e ingleses não permitiram e acabaram, né, garantindo aí o seu domínio sobre esses territórios. Com isso, nós vamos perceber que a rivalidade entre França e Alemanha e Inglaterra e Alemanha foram se amplificando, se acentuando, chegando aí, né, ao contexto da Primeira Guerra Mundial. Ok? Bem, né, não sei se vocês estão ouvindo, o figurante está aparecendo aí, grande fera, né? Ele está chamando o companheiro dele de desenho, o Macaco, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Eu falo sempre do Vicente, esqueço do Macaco, que é o irmão mais velho do Vicente. Está conosco, já tem 5 anos, grande fera, né, Botas? Vai lá. Bem, prosseguindo aqui então, agora nós vamos perceber um pouquinho, né, o neocolonialismo na África. E aí, principalmente, o caso inglês nesse primeiro slide, né? Como eu falei com vocês, a Inglaterra, ela tinha um projeto, né, de norte a sul. No norte, eu vou destacar aqui o canal de Suez, beleza? O canal de Suez, o nosso destaque aqui, né? A Inglaterra conseguiu dominar o canal de Suez após um acordo com a França, né, por conta da questão marroquina. Nós vamos discutir isso de forma mais clara lá na Primeira Guerra Mundial, né? Mas só para antecipar, a França queria o Marrocos, a Inglaterra ajudou a França nesse processo, e em troca a França passou a sua parte do canal de Suez para os britânicos. E, né, para concretizar esse processo, a Inglaterra comprou do Egito a outra parte do canal de Suez, dominando, né, essa região extremamente estratégica. Eu vou mostrar o porquê para vocês agora no próximo slide, tá? Então, como que era feito o transporte de mercadorias? As mercadorias saíam aqui da Inglaterra,
para ir para a Ásia. Tinha que fazer todo o périplo africano, né, para chegar, por exemplo, às Índias, a Índia, perdão, né, que era dominada pela Inglaterra. Então, olha o percurso, olha o quanto que eles não gastavam com esse transporte. Dominando o canal de Suez, esse percurso se encurtou bastante, beleza? O canal de Suez aqui, ó, essa passagem aqui, ó, que deu à Inglaterra acesso ao Oriente, beleza? Então, por isso, dessa importância do canal de Suez nesse projeto verticalizante, que era o projeto inglês. Concretizando esse projeto verticalizante, nós tivemos a dominação da região da África do Sul, beleza? Da União Sul-Africana, atual África do Sul, com a chamada Guerra dos Boeres, né? Primeiro, quem eram os boeres? Eram colonos, tá? Que vinham principalmente da Alemanha e da Holanda. Esses colonos criaram territórios na região da África do Sul, atual, né? Criaram a região de Orange, né? De laranja, e Transvaal, beleza? Só que o objetivo da Inglaterra era dominar de norte a sul. Por conta desse objetivo, e por conta também de um azar desses boeres, nós tivemos a descoberta de muitos diamantes na região da África do Sul. Até hoje, né, de vez em quando aparece um diamante muito valioso naquele território. Então, os ingleses migraram para a região, né, invadiram a região, o que acabou desencadeando essa guerra. A Inglaterra venceu, né, era o finalzinho da era vitoriana, né, o século XIX foi o século da Inglaterra, né, era o império onde o sol nunca se punha. A Inglaterra venceu e aí passou a dominar a região sul da África, concretizando o seu projeto verticalizante. Beleza? Então, essa guerra ela foi na transição dos séculos, do século XIX para o século XX, foi extremamente violenta, né? Se vocês fuçarem um pouquinho aí na internet, vocês vão achar alguns vídeos desses confrontos, alguns documentários interessantes, tá? Sobre a Guerra dos Boeres. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou avançar alguns slides, para vocês verem o projeto verticalizante e horizontalizante, para a gente visualizar no mapa, tá bom? Acho que fica mais fácil a gente perceber isso. Só um instante, deixa eu achar aqui meu slide. Passar essa parte aqui da França, dos outros países. Espera aí, né? Esse aqui também não. Esse aí também é importante, mas daqui a pouquinho. Esse aqui é legal para a gente entender, né, os dois projetos, o verticalizante e o horizontalizante, né? Vou aproveitar que a Inglaterra está aqui, né, de vermelho. Estão vendo aqui? Eu vou pingar aqui, ó, vermelho. A Inglaterra, então, ela tinha uma proposta verticalizante de dominar de norte a sul, né? Apesar desse território francês aqui passando no caminho, vocês veem que ela fez praticamente esse trajeto. Tinham outros territórios, obviamente, mas esse era o projeto verticalizante. Enquanto os franceses, né, nossos amiguinhos aqui de azul, eles tinham um projeto horizontalizante de dominar a África, né, do oeste ao leste, ou do leste ao oeste, beleza? Né? Fazendo uma analogia, né? Um crucifixo cristão, né? Eu acho que não é nem bom fazer essa analogia, não, muito ruim. Beleza? Então, aqui vocês conseguem visualizar o que eu estou falando para vocês de projeto verticalizante e de projeto horizontalizante, projeto francês e projeto inglês, ok? Alguma dúvida, meus lindos? Nós vamos voltar lá naquele slidezinho da Inglaterra sobre a África, né? Então, nessa imagem aí, né, do Cecil Rhodes, nós temos aí o domínio britânico, né? Olha aqui, né, nessa questão do domínio britânico, de norte a sul. Vocês estão ouvindo uma criança gritar horrores? Tá passando aí no áudio de vocês? Deixa eu fechar a janela aqui, que tem uma criança muito empolgada aqui no condomínio, na varanda. Ai. Né? Deixa eu ligar o ventilador, porque senão eu derreto aqui. O escritório é bem pequenininho.
Bem, voltamos. Tá cantando um lá, 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 lá. Parece um filme de terror, na realidade, né? Se fosse à noite, eu estaria num cagaço agora com essa mocinha falando esse lá, lá, lá dela. Mas aqui, né, nós temos essa demonstração da Inglaterra sobre a África, dominando a África, né, de norte a sul, como eu mostrei aqui para vocês. Vamos pensar agora um pouquinho na França, né, dominando territórios na África. A França, ela conseguiu englobar, né, todas essas regiões aqui, ó. Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão, Madagascar, Somália, beleza? Todos esses territórios, né, ficaram para a França. Lembram lá daquele que eu mostrei do projeto horizontalizante, tá? Então, franceses e ingleses ficaram com as principais terras, o que criou uma rivalidade muito grande, principalmente com a Alemanha, né? Depois nós vamos ver o que ficou para a Alemanha naquele mapinha, para a gente começar a consolidar, construir as ideias para a Primeira Guerra Mundial, ok? Outros países, né? A Alemanha, depois eu vou mostrar no mapa, obviamente, mas a Alemanha, né? A região de Camarões, Togo, tá? E o sudoeste e oriente ali da África, tá? Depois eu vou mostrar no mapa direitinho. A Itália, que também reclamava, né, queria uma nova divisão neocolonial após a sua unificação. A Alemanha e a Itália surgiram tardiamente, lembram? E aí esses países saíram tarde para a corrida neocolonial, por isso eles queriam uma nova partilha. A Itália ficou ali com o litoral da Líbia, a região da Eritreia, da Somália, né, e a Etiópia, tá? Detalhe que na região da Etiópia, a Itália foi derrotada, tá? A Itália teve uma dificuldade enorme de conquistar esse território, ela teve grandes prejuízos. Na questão da Bélgica, o Congo, que eu tinha mencionado para vocês, que era uma propriedade exclusiva do rei, né, pessoal do rei, e foram muitas as atrocidades. Depois vocês podem fazer algumas pesquisas aí, depois eu vou tentar mostrar para vocês mais algumas coisas, né, amputando membros, eram muito macabros os belgas no Congo. Portugal, que aí vem desde o colonialismo, esse detalhe é importante, né? Desde o colonialismo, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, tá? E a Espanha, com a região do Rio do Ouro, a Gâmbia, tá bom? Então, esses territórios aí ficavam com esses outros países europeus. Belezinha? Aqui, esse slide, eu sei que ele não está dos melhores, né? É uma imagem antiga, mas eu precisava colocar para vocês. Eu coloquei, ela está no resuminho que eu enviei para vocês aí hoje, tá? Eu mandei o slide, o resuminho. Essa imagem está no resuminho. Ela mostra um pouquinho como que era a África antes da ocupação europeia, beleza? É interessante mostrar isso para vocês, porque vocês vão percebendo que cada pontinho desse no mapa representa um grupo, né? Uma cultura, uma etnia dentro do continente africano. A África não havia passado pela formação dos estados nacionais. Não existiam países. A África vivia ainda de uma forma tribal, né? Na maior parte do seu território. Beleza? E aí o que aconteceu? Os europeus invadiram esse território e dividiram esse território conforme os seus interesses econômicos. Eles não respeitaram as diferenças culturais. Eles não respeitaram as diferenças culturais que existiam na África. Então, em muitos locais aqui, nós vamos perceber que grupos inimigos, rivais de culturas diferentes foram colocados no mesmo território, ok? Porque eles não levavam em consideração essas questões étnicas e culturais, somente a questão econômica. E aí nós conseguimos lembrar, né? Lembrar não, refletir, né, seria a melhor palavra, sobre por que a África hoje passa por alguns problemas. Em alguns territórios nós temos ainda guerras civis, disputas entre grupos, né?
Vale a pena ressaltar, por exemplo, Ruanda, né, a questão entre Tutsi e Hutus. Por conta disso, os europeus juntaram ali, né, grupos rivais, né, sobre a formação de um mesmo território nacional. E aí essas rivalidades provocaram, né, inúmeras consequências negativas para o continente africano. Se a África fosse dividida conforme as questões étnicas, nós teríamos o dobro, até mais países no continente africano. Beleza? Depois eu vou buscar, né, esse mapa, que seria uma construção atual de como seria a África com o respeito à questão das culturas e etnias. Tá bom? E aí nós temos a divisão neocolonial, beleza? Olha, né? Eu podia ter feito um lado a lado para vocês verem de forma mais clara, né? Depois eu vou tentar fazer isso na próxima aula nossa. Mas percebam, tá vendo? Ó, esse monte de grupos aqui que eram diferentes, reunidos em um mesmo território. Uma outra coisa que eu queria que vocês percebessem é que a divisão da África, ela levou em consideração uma questão geométrica, né? São linhas retas, são traços dividindo esse território para os países imperialistas, sem respeitar questões culturais e geográficas nessa divisão, beleza? Então, é como se eles tivessem pego uma régua e colocado sobre a África, falando assim, ó, isso aqui é da Inglaterra, isso aqui é da França, isso aqui é da Bélgica, né? E aí, né, não importa quem vive ali, se eles são separados, se vão ser grupos que vão ser separados, se vão nos unir grupos inimigos, isso não importa. O que importa é o desenvolvimento, né? Desculpem pelo termo, né? Vocês vão achar assim, nossa, do capitalismo, porque isso é capitalismo, isso não é capitalismo, ok? Bem, né? Aqui a ideia do projeto horizontalizante e verticalizante, que eu já havia falado com vocês, mencionados com os senhores, né? A França de azul, a Inglaterra aqui de vermelhinho, a Alemanha de verde, né? Aqui o território da Alemanha, tá? Portugal com esse salmão, a Bélgica de amarelinho, a Itália, né, de roxinho, a Espanha, né, aqui, e outros territórios nessa região branquinha aqui, tá bom? Então, nós tivemos aí falando um pouquinho sobre, né, a questão do darwinismo, a questão do fardo do homem branco e falando também sobre a escravidão na África durante esse nosso contexto. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o imperialismo na Ásia, né? Falar do caso da Índia, da China, do Japão, e finalizar esse tópico, né? E se tudo der certo, nós já vamos, na outra aula, fazer uma atividade sobre imperialismo, e sobrando tempo a gente já começa a falar de Primeira Guerra Mundial, ok? Alguma dúvida, meus lindos? Futuro do Brasil?